Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar do seguinte tema: o que é análise técnica e qual escala de preços utilizar. Já aproveitando, clica no sininho para receber notificações, se inscreve no canal e bora trabalhar! Vamos lá. Olha, análise técnica, também conhecida como análise gráfica, ela estuda o comportamento do preço e do volume em decorrência do tempo. Então o gráfico, galera, tem um eixo X, que é o tempo, e um eixo Y, que é o preço. Preço em decorrência do tempo. Eu sou da escola técnica clássica, que vê o quê? Traçados no gráfico. Então a gente vai traçar suportes, resistências, linhas de tendência, figuras gráficas como os triângulos, as bandeiras, os retângulos, fundo duplo, topo duplo, pivôs, que é importantíssimo, canais. Então todos esses traçados, a essência da análise técnica é tudo que está acontecendo no gráfico de preços. A partir do movimento do preço e do volume, podemos identificar pontos de entrada e saída nas operações, ou seja, a análise técnica ela vai ditar para vocês o time de entrada e de saída nas operações, quando eu compro e quando eu vendo, e não o porquê. O porquê é a notícia. Ô Igor, o que está acontecendo com esse papel que está subindo 5% hoje? Cara, não me pergunta, eu sou grafista, os preços descontam tudo. Depois, numa outra aula, a gente vai falar da teoria de Dow, os princípios do Dow, sobre por que a gente descarta notícias para operar. Então o grafista ele olha gráfico para operar, ele não está preocupado com a notícia do porquê das coisas, sim do quando eu compro e quando eu vendo, time de entrada e saída. Pois bem, os gráficos são padrões que se repetem ao longo do tempo, então eu volto o histórico do gráfico, ou seja, da direita para a esquerda, volto o histórico e começo a observar que esses padrões se repetem ao longo do tempo e esses padrões vão gerando oportunidades de entrada. E também para verificar a tendência do ativo objeto, ora em tendência de alta, ora em tendência de baixa. Portanto, bolsa de valores é uma briga constante entre compradores e vendedores. Compradores representado pelo mercado Bull, é o desenho do touro. Vendedores representado pelo mercado Bear, é o desenho do urso. Então tem o touro e o urso brigando. Quando alguma coisa está equilibrada, a gente vai ver o ativo que a gente fala em tendência lateral, congestão, retângulo. Alguém vai ganhar essa guerra, ou vamos chamar aqui mais touros para bater no urso e o ativo vai subir, porque tem mais compradores do que vendedores, ou o urso vai bater no touro e vai derrubar. Então a gente fala que o touro ele briga chifrando, né, de baixo para cima, que é levantar o papel, e o urso com a pata de cima para baixo, que é derrubar o papel. Então toda hora a gente vai ter essa briga de touro e urso. E aí no gráfico eu consigo ver se a tendência predominante é alta, ou seja, se tem mais touros, mercado comprador, ou se a tendência é baixa, se tem mais ursos, mercado vendedor. O papel ele não pode subir em linha reta ou cair em linha reta. Tem que fazer os famosos zigue-zagues. Sobe, corrige. Sobe, corrige. Ou corrige, sobe um pouquinho. Corrige, sobe um pouquinho. Então todo ativo no gráfico a gente vai encontrar esse movimento de zigue-zague, que é um movimento normal, natural entre compradores e vendedores. E mais uma coisa que eu tenho para falar da análise técnica, importantíssima. Analista técnico trabalha com probabilidade e não com afirmação, não com certezas absolutas. Então quando vocês pegarem uma análise de alguém que fala assim, com certeza o papel vai subir até tal preço, isso não existe, galera. É probabilidade, não é que estourou uma resistência, obrigatoriamente ele tem que subir até determinado nível de preços. É probabilidade, pode subir. Portanto, a análise correta é, estourou um preço X e tende a subir até um preço Y, mas não significa que vai até esse preço Y. Então, cuidado com os profetas. Sabe uma coisa que incomoda nós, profissionais de mercado, analistas técnicos? Quando alguém entra lá na sala ao vivo da Genial e pergunta, Igor, o que vai acontecer com esse papel? Vai até R$20? Aí eu pego lá minha bolinha de cristal e faço... mãe de Ná... Não sei, cara, a probabilidade é subir, mas eu não estou afirmando que vai. Então qual é o nosso plano B? Quando aquele setup não se confirma e não sobe até aquele nível de preço? Stop loss.
Vai ter uma videoaula para a gente falar só disso, só de stop loss. Né? Mas hoje se preocupa no que é análise técnica, é probabilidade. Então não faça disso uma afirmação. Poxa, fez um pivô de alta, estourou um triângulo, quebrou um nível de resistência, vou ganhar dinheiro com isso. Vai não, é probabilidade em ganhar, não é que você vai ganhar, tem que ganhar. Porque se fosse assim, galera, vamos falar a verdade, não tinha um analista técnico trabalhando em corretora, só tinha traders na sua casa, porque qualquer formação ia dar dinheiro. E não é assim que funciona, tá? Então, é melhor você trabalhar com a probabilidade a seu favor do que operar no feeling, no achismo. Então, você ou vai ser especulador com análise técnica ou tape reading, que são escolas que movimentam no curto prazo, ou você vai ser fundamentalista para carteira de ações no longo prazo, ou você não vai ser ninguém, porque você não pode ser o gambler. O gambler é o apostador. O apostador, ele fala, hoje é sexta-feira, tá um dia ensolarado, então vou comprar. Não existe feeling, não existe achismo, galera. O que existe é metodologia. Então, ou análise técnica para ter setup, estratégia para poder girar no curto prazo, ou análise fundamentalista para você ser realmente longo prazo, buy and hold, montar carteira de ações. O que não pode ser apostador de bolsa. Sempre tenha uma estratégia definida. Nunca vai no achismo, eu acho que vai subir, eu acho que vai cair. Torcedor. Eu acho que é muito campeão do mundo. Torcedor a gente deixa para fazer lá no futebol. Bolsa de valores é lugar de quem tem estratégia definida para operar, um setup, uma metodologia e controle de risco. Então qual que é a nossa metodologia? Setups com análise técnica. Legal. Igor, e como é que você trabalha no gráfico, né? Eu utilizo o Profit Chart e nesse primeiro layout que a gente vai observar aqui no Profit é candlestick com volume, porque eu não disse para vocês que a análise técnica é preço e volume? Preço representado no candlestick e o volume para a gente poder ver que quando dá uma entrada se teve consistência de volume. Então eu gosto de plotar uma média móvel de 21 períodos no volume financeiro, que vocês estão vendo essa linha em laranja aqui no volume, essas barras em azul, e também plotar uma média de 21 períodos no candlestick. Vai ter uma outra aula para a gente falar de médias móveis, também não é tema de agora, mas é um layout simplista, candle, volume financeiro e uma média plotada, gráfico limpo, gráfico simples. O setup ele tem que ser simplista, não adianta colocar 1000 linhas, bandas de Bollinger na mesma tela, 3 médias móveis, 10 indicadores e poluir o gráfico e na hora de fazer os traçados, que é a essência da coisa, você não consegue ver nada. Então você tem que ter uma clareza, uma organização na criação de layouts. Então esse é o layout principal que eu utilizo para fazer todos os traçados de suporte, resistências, figuras gráficas, pivôs e determinar as entradas e saídas. Muito bem, matamos o que é análise técnica. Lembra sempre que é para determinar time de entrada no curto prazo. É um tipo de escola que você pode fazer day trade e swing trade. Aliás, não sabe o que é day trade e swing trade? Já temos um vídeo, hein? Acessa aí o link desse vídeo, tem uma aula que eu explico só sobre esse assunto. Então aí determinou o ponto de entrada e saída, se tem mais pressão compradora ou pressão vendedora. E agora tem uma coisa importante. Antes de começar a análise técnica, você tem que entender de escala de preços. Lembra que eu falei que o eixo X é o tempo e o eixo Y, que é das ordenadas, é o preço? Pois bem, nessa escala de preços, no eixo Y, a gente tem que entender que tem dois tipos principais de escalas. Então, vamos a elas. Os dois tipos de escala no gráfico de preços são aritmética e logarítmica. A aritmética mede o movimento dos preços em termos absolutos. E a logarítmica, ela é o tipo de escala que mede os movimentos de preços em termos percentuais. Ou seja, uma subida de R$10 para R$20 representa 100%, mais de 20 para 30 representa uma subida de 50% e assim sucessivamente. E aí vem a pergunta, qual escala utilizar? A escala logarítmica, pessoal. Por quê? Porque lucro é em percentual, eu quero ganhar 2%, 3%, 5%. Então a escala que vai refletir esse movimento é a escala logarítmica, também chamada de semilog. Então, primeira coisa que você vai fazer é entrar no gráfico e checar se a sua escala está logarítmica. Eu não quero saber se o papel subiu de R$100
para 101. Isso absoluto é uma alta de R$1, mas em termos percentuais, quanto é essa subida? Então, se é um movimento de 50% de alta, ele tem que refletir essa amplitude. Portanto, sempre escala logarítmica. Vamos voltar para a plataforma gráfica, para o Profit Chart, que eu vou mostrar para vocês nessa plataforma como trabalhar com esse tipo de escala. Pessoal, é muito simples. Aqui no Profit Chart é só bater com o botão direito do mouse no eixo de preços, no eixo Y, vai aparecer essa janela, você seleciona tipo e aqui tem aritmética ou logarítmica. Percebe que já está ticada a logarítmica. Portanto, você está na escala correta. Ô Igor, mas isso dá diferença? Dá. Quando você for fazer traçados, linhas de tendência, LTA e LTB, que depois eu também vou ensinar vocês sobre as linhas de tendência, vai dar diferença na inclinação. Então muitas vezes eu faço um traçado, aí o cara tá me assistindo lá na sala da Genial e fala, poxa, a minha linha não tá igual. Aí eu falo, você já checou a escala do seu gráfico? Pã! Ele fala assim, o que é escala de gráfico? Fala, parou tudo, para tudo. Primeiro, coloca a sua escala logarítmica, escala em termos percentuais, agora vamos continuar a análise. Então, é a primeira coisa que você tem que saber fazer. Olha aqui, eu peguei o gráfico da Camil, CAML3, e temos uma linha de tendência de baixa traçada em vermelho. Não se preocupem o que é LTB, por enquanto é só para entender o traçado. Lembrando que eu estou na escala logarítmica, eu vou marcar aqui para a escala aritmética. Olha, já desceu um pouco o gráfico, perceberam? É sutil, mas desceu o gráfico, porque já ajustou o eixo de preços. Vou voltar para a escala logarítmica, ó, vai dar uma subidinha, subiu o gráfico. Tá? Então, é lógico que isso vai dar diferença na angulação dos traçados. Portanto, lembra sempre de deixar a sua escala sempre semilog, mais conhecida aí como logarítmica, legal? Era isso que eu queria passar para vocês. Gostou da aula? Não esquece aí de clicar no sininho, se inscrever no canal. A gente vai avançando cada vez mais nos assuntos. Então esse primeiro tema é importante, principalmente para vocês não interpretarem a minha profissão aqui como analista técnico como mãe de Ná, que a gente não é isso. A gente trabalhando sempre com probabilidades e não com afirmações, e usando a análise técnica para, ora tá comprando a favor da tendência, ora tá comprando contra a tendência, ora tá vendendo a favor da tendência, ora tá vendendo contra a tendência. Então a análise técnica, ela é democrática, sempre vai ter um papel na bolsa que vai dar entrada, independente da economia, de quem é o presidente, são operações de giro. Todo dia na sala eu estou identificando um papel, seja na ponta compradora ou na ponta vendedora. É isso mesmo que você ouviu, você pode vender um papel sem ter, mas aí, galera, é outro assunto, é outro vídeo. Vou ficando por aqui e me despedindo de vocês, um grande abraço e até a próxima, valeu!